Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Bluecast, que é o seu podcast semanal ao ar todas as sextas-feiras, às 3 horas da tarde, para você aprender um pouco mais sobre marketing digital, tecnologia e empreendedorismo, sempre trazendo pessoas relevantes do nosso mercado para a gente aprender por meio da história dessas pessoas maravilhosas. Hoje, a gente está com a Ana. Eu quero passar a palavra para a Ana poder se apresentar a nós, por gentileza. Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Ana Beatriz, mas pode me chamar de Bia. Eu tenho 26 anos, nasci em São Paulo, ali na região do Butantã. E, assim, falando um pouquinho da minha história, minha trajetória, eu comecei muito interessada em moda. Então, eu nunca tive interesse em marketing. Eu sou técnica em modelagem do vestuário. Que interessante. Sim, então eu sei fazer desde um conceito de uma coleção, uma pesquisa, até um desfile. Eu fiz ETEC, então 3 anos da minha vida do ensino médio foram dedicados propriamente ao ensino médio com o técnico. Então, eu me desenvolvi muito, aprendi muitas coisas. Eu acho que o ensino técnico, ele traz uma desenvoltura para a pessoa como profissional e também como pessoa individual. Eu decidi não seguir em moda porque eu senti que a minha vida não tinha propósito ali se eu não trouxesse alguma coisa relevante para o mundo. Então, só para eu entender, você fez o ensino médio junto com o técnico voltado para a área de moda. Exato. Quando você finalizou e de repente foi partir para a faculdade, aí você não quis seguir na área de moda já nesse momento ou você iniciou um curso superior de repente na área de moda? Assim que eu saí do ensino médio, eu dei um tempo, comecei a trabalhar. Tá. Eu venho de uma realidade um pouco diferente da maioria do mercado publicitário. Minha família não tem muitas condições, mas ainda assim minha mãe, que me criou, sempre teve uma visão de que se a gente não estuda, a gente não consegue chegar em nenhum lugar. Isso foi passado pela minha avó materna, que infelizmente morreu analfabeta, mas sempre teve essa noção e ela sempre falava isso pra gente. E eu sempre fui muito apaixonada por pesquisa de tendência. Eu tava sempre ali olhando pro futuro, mesmo estando no presente um pouco presa, né? Eu me sentia presa. Por isso que eu fiz moda, pra me libertar, porque eu acredito que a moda é uma forma de expressão. Com toda certeza. Se você tá vestida ali daquela forma, você quer comunicar a alguém. Se eu não tô bem, eu me visto muito mal. E se eu tô muito bem, eu me visto, assim, maravilhosamente bem, radiante. E aí, eu saí do ensino médio, fui trabalhar em loja. Então, trabalhei muito tempo na Oscar Freire. E eu comecei a faculdade de marketing. Então, eu olhei assim e falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E, atrelado à pesquisa, eu posso fazer marketing. Que aí eu consigo trabalhar com tendência, trabalhar com coisas que fogem ali da nossa realidade, muitas vezes. Então, inicialmente, quando você olha para uma frente de marketing, era muito voltado porque você gostava de pesquisa. Então, ainda Sim. Em marketing, não era tanto para a parte criativa e mais para a parte analítica. Sim, exatamente. Interessante. As pessoas ao meu redor, meus amigos, sempre falaram que eu tinha um tino pra descobrir o que ia ser tendência, sabe? Então, certo. Às vezes, em moda, eu olhava muito pra uma coisa, uma estampa, e eu falava, olha, isso daqui vai ser legal e a gente vai usar nos próximos anos. É muito um molde do que a gente tá sentindo naquele momento também, né? Eu sou muito sentimental, mas eu não deixo transparecer, eu sou capricorniana. Mas é muito dessa visão, sabe? Do sentimento e da percepção. E aí, eu decidi fazer marketing por isso. E trabalhando em loja, trabalhei com moda também, em loja de sapato. Eu tinha uma carga muito pesada. Então, eu trabalhava, estudava, tinha que ajudar em casa. Eu sou prounista, então recebi bolsa, mas uma bolsa parcial. Então, eu trabalhava para pagar também. E eu tive a minha primeira oportunidade em marketing em uma associação comercial de bairro, ali dos Jardins. Então, eu tive uma experiência muito generalista, que fazia desde conteúdo para as redes sociais até eventos, um planejamento, uma prospecção, um treinamento para lojistas. Então, eu tive essa visão mais generalista, trabalhava muito, mas foi muito gratificante, apesar de ser um pouco traumático. Então, em paralelo à faculdade de marketing, eu tive essa oportunidade
E aí, lá para 2018, 2019, eu consegui uma oportunidade na minha primeira agência, que foi a ID 360, focada no marketing para imobiliárias e grandes construtoras. Então, era propriamente isso, era só marketing digital. E aí, eu comecei a desenvolver as minhas habilidades com plataformas tipo Meta, Google, TikTok. TikTok um pouco depois, né? Porque ainda não tinha surgido. Mas muito mais focada nisso. E também em plataformas de vendas de imóveis, né? Então, iniciei com esse mercado mais conservador, mas foi super renovador para mim, porque eu vi que tinham coisas e gaps ali que eu podia construir e acabar visualizando oportunidades. Então, esse foi o início da minha trajetória, e aí eu fiquei muito confusa do que fazer, né? E aí, foi mais ou menos em 2022 que eu saí dessa primeira agência e fui pra Ogilvy, onde estou até hoje. E, assim, dentro da Ogilvy, eu comecei a perceber o marketing de um jeito diferente do que eu podia fazer ali naquele momento. Certo. Eu comecei com a BMW, então já fui jogada no meu primeiro projeto dentro da BMW, que também é uma marca, dizemos assim, muito bem construída, só que tem as suas limitações, né? Mas o primeiro projeto foi 100% digital. A gente criou um projeto para dentro do GTA RP, que aí, assim, você consegue fazer de tudo, até trabalhar dentro do GTA RP. E foi um projeto com o Nobru. Então, vocês imaginam, uma marca super polida com um influenciador que tem um público mais geral e, às vezes, mais simplista. Só que a gente tem que enxergar que as próximas gerações, elas têm essa necessidade de conhecer, de absorver, que elas são as próximas pessoas a consumirem ali o que a gente vai vender, né? Sim. Então, a BMW enxergou isso dessa forma, mas outras marcas têm outra percepção. E ali em 2022, eu comecei a fazer um curso, né, uma pós-graduação em Cool Hunting, que é pesquisa de tendências e inovações. E aí eu falei, sim, eu me encontrei aqui, só que não é só isso que eu quero, né? Porque quando você entra no mercado de mídia, você tem dois caminhos que você pode seguir. Sendo supervisor ou sendo um especialista. O supervisor, ele vai cuidar muito mais de pessoas, de uma cadeira ali mais humanista, né? E estratégica. E aí o especialista, ele vai entender de plataformas e vai saber ali onde atuar de forma mais estratégica para negócios. E aí, eu hoje escolhi essa cadeira de especialista. Legal. Que eu acho que faz mais sentido, porque tô me especializando em oratória agora para entender como eu posso me comunicar melhor com essas pessoas, porque pretendo ministrar cursos daqui a algum tempo, dentro da empresa mesmo, ou talvez até fora. E eu acho que é um pouco sobre a minha história no geral. O que é sensacional. A gente passou sobre vários nuances da sua vida. A gente dá pra ver que, por exemplo, a cadeira que você tá hoje puxa coisas que você tinha de aptidões desde antes. Então, você trouxe uma realidade legal de você ter feito ensino médio e técnico, isso ter ajudado na sua formação, porque, obviamente, você tem as duas realidades, né? Você não vê só as matérias tradicionais, que teoricamente é aquilo que todo mundo vê para ir chegar e fazer um vestibular e falar, e agora o que eu faço da minha vida? Sim. Quando você já tem o técnico junto nessa realidade, você teoricamente já tem contato com uma possível primeira profissão, né? Então você já entende um pouco mais do mercado de trabalho antes da maioria das pessoas que só fazem à frente de matérias regulares. Eu fiz técnico também, eu fiz mecatrônica no caso. Que legal! Era pra eu ter sido engenheiro, não fui. Acabei, assim como você que fez a parte de moda e depois foi pra marketing, eu fiz engenharia, depois fui pra programação, nada a ver. E aí foi aonde eu acabei trilhando muito do meu caminho depois. Então eu sei bastante do que você está falando sobre essa primeira realidade, contato com o mundo de trabalho ainda no ensino médio. Depois você traz uma realidade, você começou a trabalhar com moda em lojas e tudo mais, o que eu acho super interessante, porque você passa a ter contato com, de fato, a primeira possível hierarquização, como que as coisas funcionam, todo lugar tem um processo, os processos mudam de um lugar para o outro, e aí você começa também a ter a parte muita da formação do seu caráter, né? Naquele primeiro, não caráter em si, mas eu digo quem é você de fato, porque
o final da sua adolescência, o começo de uma vida adulta, a gente ainda tem ali a parte final da formação do nosso cérebro e opiniões em 100% do que a gente teoricamente vai ser, e você pega muito disso pelo ambiente e todas as experiências que você está vivendo. E aí você olhou para uma frente de comunicação, que é marketing, mas você falou que você gostava bastante da parte analítica dentro dessa realidade. Então, hoje, quando você fala que você optou por ser especialista, traz essa sua aptidão grande de olhar para tendências por meio de dados e você se tornar de fato uma especialista para conseguir trazer essa realidade baseada em dados e conseguir tomar boas decisões com as marcas que você atende. Acho que uma leitura seria isso. Sim, você é muito rápido, inclusive. Agora eu entendo um pouco do seu pensamento, assim. Você é uma pessoa muito analítica. E eu acredito que nós somos a junção de todas as experiências que a gente teve, tanto dentro da barriga da nossa mãe, quanto depois. E a gente é o que a gente é, mas a gente pode escolher ser uma pessoa diferente daqui pra frente, sabe? Com toda certeza. Eu acho que a minha geração, principalmente, ela é muito negativista e um pouco saudosista. A gente olha muito pra trás e fala assim, nossa, isso aconteceu. Nossa, o passado era tão bom. Tá, o passado é bom. A gente tem grandes revoluções acontecendo agora, grandes coisas acontecendo, mas a gente não pode ficar só nisso, olhando pro passado. Exato. A gente tem que agir. Sabe, eu vejo muito disso, por exemplo, na geração do meu filho, que são crianças que já nascem com uma cabeça totalmente diferente, já nascem praticando coisas que a gente sempre falou. E a gente fica muito no papel, sabe? Muito escrevendo. Então, é basicamente isso. E a minha experiência com marketing, eu acho que só vai evoluindo. Talvez eu ache um caminho daqui pra frente que seja diferente de tudo que eu já vivi ou de tudo que eu imaginava, mas eu sou muito de deixar a minha vida ir levando, sabe? E acontecendo, fluindo. Eu tive uma experiência em 2022 que foi extremamente pesada. Eu tive um burnout. E dentro desse burnout, eu descobri uma doença autoimune. Caramba! Eu quase morri. Então, foi um divisor de águas dentro da minha vida. E aí, eu tive uma infecção generalizada, fiquei internada muitos dias. E eu entendi que eu tenho que respeitar o meu corpo e eu tenho que respeitar a minha pessoa. Que eu pensava muito em trabalhar, em entregar, em fazer. E isso me deu uma brecada. Eu olhei pra trás e falei, putz, não vou conseguir viver mais desse jeito. Eu tenho que mudar meu estilo de vida, meu pensamento. Então, hoje eu pratico exercício físico, eu cuido da minha saúde mental, passo no psiquiatra, psicólogo, nutricionista, tudo. E eu entendo que existe uma pessoa antes e uma pessoa depois. Assim, eu não posso deixar meus traumas do passado me assombrarem, mas também não posso esquecer deles, sabe? Então, é mais ou menos isso. Eu escolhi viver de forma saudável e tô praticando isso, mas é uma escolha diária, sabe? É uma escolha que você faz, assim, todos os dias você acorda, às vezes você não tá bem, às vezes você tá ótimo. E eu acho que isso reflete muito também no nosso trabalho. Sabe, assim como eu falei que a moda é uma expressão, o seu trabalho que você entrega no dia a dia também é uma expressão. Com toda certeza. Então, às vezes você não tá bem, você não vai entregar um resultado bom, você não vai fazer uma reunião legal. Então, às vezes eu chego assim pro meu time e falo, gente, eu não tô bem hoje, não quero fazer tal reunião. A gente consegue remarcar? Sim, não, senão a gente faz, eu vou ali no meu ritmo. Mas eu aprendi muito a me respeitar e me olhar como um ser humano, porque a gente não é uma máquina. E isso que você está trazendo é uma realidade extremamente interessante quando a gente olha para a realidade do mundo hoje, onde tudo é sobre trabalho, né? A gente, por exemplo, eu venho de uma formação, e isso eu falo dos meus pais, onde eles me ensinaram muito sobre o valor do trabalho e o que você consegue conquistar com isso. Eu também não venho de uma família abastada, então tudo que eu e a minha família conquistamos ao longo das nossas vidas foi por meio de dedicação ao trabalho, que era a única maneira que a única maneira que a gente tem para colocar dinheiro dentro de casa. E aí nisso você soma repertório, o repertório traz experiência, a experiência faz você evoluir, e por aí você vai. Então, uma coisa que eu entendo também o que você está falando, mas acho muito interessante o viés humano que você traz para a fala, principalmente pautado numa situação e um acontecimento muito forte. E você vê como o nosso corpo é uma máquina interessante, porque a nossa mente, ela tende a colocar a gente num estado de entrega, quando você entende o que você tem que fazer e você tá ali todos os dias focada em fazer aquilo, para você é natural.
Só que nem sempre você está respeitando 100% das necessidades do seu corpo. E você vai se negligenciando em prol do trabalho. Até que chega uma hora que o seu corpo começa a conversar com você. E aí, conversando com psicólogos e psiquiatras, muitos deles falam que quando o seu corpo está conversando com você, é que o negócio já está para estourar. Porque até então ele vai conseguindo tirar daqui, colocar ali, se ajustar e equilibrar de alguma forma, até que ele fala, não dá mais, eu preciso gritar, senão essa pessoa não vai parar. Para você ver tamanha força que também a nossa mente tem quando você está obstinado em fazer alguma coisa. Então, acho muito legal você olhar para essa frente e trazer essa humanidade, mas com isso, uma outra fala que fica implícita na sua ação é a tal da disciplina. Porque você fala que é uma escolha diária, nem todos os dias você vai acordar bem, só que o resultado que você quer alcançar para você tem que ser maior do que tudo isso. Quando você olha para isso, você introduz a disciplina. E é legal você trazer esse viés mais humano, onde você fala, poxa, hoje eu tenho acompanhamento com isso, com aquilo, eu olho para aquilo, pratico atividade física. Então, todas essas coisas, elas compõem o que é, em teoria, um ser humano saudável. Mas é interessante porque é o que você falou. Se você também não estiver disposto a fazer isso, e tá tudo bem não tá disposto 100% do tempo, né? Porque não somos robôs, você, teoricamente, alcança o resultado ou minimamente mantém um equilíbrio e a sua vida flui. Então, é legal você trazer sobre isso. Eu acho um ponto, inclusive, muito importante da gente explorar enquanto profissionais e principalmente na nossa área de atuação, porque aqui a gente está falando sobre duas grandes vertentes, eu olho para muito tecnologia e marketing, que são duas áreas que são extremamente cobradas por alta performance. Então, é como se todo mundo fosse cobrado como um robô, sendo que a gente não é. E aí, se você não é um robô 100% do tempo, você não entrega 100% do tempo, você já não presta. Então é interessante, né? Mas antes da gente seguir mais por esse caminho, eu queria dar alguns passos para trás para poder explorar um pouco mais as suas experiências e fazer alguns paralelos quando você fala que você trabalhou na Associação dos Jardins e hoje você está numa das maiores agências que a gente tem no país. Então, quando você olha para essas duas frentes, você diz que quando você estava na associação era uma coisa mais generalista. Quando você começa a atuar, até antes de estar na agência que você está hoje, e tem contato primeiro com plataformas e etc., aonde eu quero chegar com esse raciocínio? Na associação, você já sabia que existia esse outro mundo de plataformas e tráfego pago, vamos colocar assim, de uma forma rasa, mas como que era a sua realidade dentro dessa realidade mais generalista que você falou que você atuava na associação, para a gente poder explorar um pouco mais sobre as experiências que você teve ali? Cara, dentro, principalmente da faculdade, quando chegava nessa parte aí de plataformas, mídia, SEO, eu olhava assim e falava, ai, que saco, né? Não quero isso. Eu prestava atenção na aula, olhava ali, mas não era algo que eu queria. Eu era muito mais interessada em, por exemplo, uma aula de semiótica, uma aula de história, do que dessa parte. Entendi. E aí, olhando para minha primeira experiência dentro do marketing, eu olhava para essas plataformas e falava, beleza, vou criar um conteúdo, vou fazer tudo que eu tenho para fazer aqui, mas não era uma questão de estar ali antenada e ligada a essas plataformas de uma forma mais especialista, sabe? Mais analítica. Eu olhava e falava, tá aqui, temos, mas não me interessa. E aí, eu comecei a entrar em mídia, mais da forma offline, porque dentro dessa associação, a gente tem ainda uns totens ao longo da rua Oscar Freire, e eu vendia espaços desse totem para as pessoas poderem veicular, marcas grandes, enfim. Então, esse foi meu primeiro contato com mídia, mais pro offline. Out of home. Isso. OH ali, raiz. E depois eu comecei a olhar para mídia dentro do que eu consumia. Olhava assim, o que eu recebia de anúncio, e falava, nossa, que interessante, né? Eu poderia fazer isso. E aí, eu tive uma amiga dentro da faculdade, que eu sempre fui uma pessoa que eu nunca entendi por que as outras pessoas gostavam de mim. Até hoje, eu tenho pessoas da faculdade... Porque você é uma pessoa agradável. Sim, olha só. Assim espero. Colegas da faculdade que até hoje conversam comigo, a gente não tinha tanta proximidade, mas são pessoas que sempre estão ali em contato comigo. E aí, tem a Patrícia, uma super querida, que falou assim, olha, tem uma vaga aqui na minha agência e eu acho que eu vou te indicar, porque você é uma pessoa super competente, que tá aberta a aprender. E ela me ajudou muito, ela me indicou
Eu entrei na agência e aí eu aprendi muito com a Karen Otani também, ali dentro de mídia, com a Kelly Ramos, que, assim, são queridas também. E eu fui me desenvolvendo e minha base sempre foram mulheres, né? Mulheres dentro da mídia. De tanto que quando eu entrei na Ogilvy, me contataram pelo LinkedIn. E, assim, mantenham seu LinkedIn sempre atualizado, porque isso ajuda muito. Assim, eu falo por experiência própria. E aí, eu tive a Luana Anjos hoje, que é uma das minhas colegas, que me ajudou muito também nessa entrada na Ogilvy. Então, assim, eu fui entrando e sempre curiosa, olhando para as plataformas. Como eu posso aprender? Como que faz isso? Então, eu entrei primeiro em mídia, mas com parceiros tipo Zap, Viva Real, criando fichas ali. E depois, com minha curiosidade, fui entrando mais nas plataformas específicas. Google, Meta. E eu acho que muito dessa curiosidade que falta nas pessoas hoje em dia. De aprender, de correr atrás. Não dizendo que todo mundo tem que ser autodidata. Muito pelo contrário. Às vezes tem gente que tem dificuldade, tem formas diferentes de aprender. Mas a curiosidade, o empenho que você coloca naquilo vai te trazer um resultado. É básico. Se você, por exemplo, coloca combustível no carro, ele vai andar. Se você não coloca, ele vai ficar paradinho, ele vai acabar Na verdade, ele vai deteriorar. Exato. Você vai ter que trocar a bomba de combustível depois, que é pior. Exato. E aí você vai tendo perdas, né? Então, onde você coloca as suas energias é onde você vai ter e receber esse ganho, né? Então, Sim. Essa foi minha entrada em mídia. Nunca foi uma coisa pensada e eu caí meio que de paraquedas. E eu fui me desenvolvendo e sendo curiosa. E eu até pensei em um momento em trabalhar com dados, na equipe de data. Certo. Mas eu falei assim, não, eu quero estar muito mais à frente, conversando com pessoas, tendo parceiros, ali com quem eu posso trocar experiências, assim, como Blue, enfim, todas as pessoas que passaram pelo meu caminho, pela minha trajetória. E aí, essa foi a minha escolha, a minha visão naquele momento de entrada no mercado de mídia mesmo. E quando você olha, por exemplo, a primeira atuação que você teve, você atuou mais com o mercado imobiliário, então você até falou plataformas tipo Zap, etc., que era muito mais voltado talvez para a divulgação desses imóveis e tudo mais, e depois quando você entra na Ogilvy, você já tem uma outra realidade, que são marcas o qual você precisa tráfego pago geral, então você realmente ativa parceiros e plataformas para determinados fins e objetivos. Se a gente comparar as duas agências que você atuou, elas são muito grandes em sua essência, e aqui eu falo sobre isso porque eu gosto de trazer essa curiosidade para a galera entender que às vezes a gente está numa agência e a galera hoje generaliza a agência, tudo é igual. E não é. A gente tem, por mais que as duas possam ter similaridades em serviços prestados, é muito diferente quando você olha num deep dive. Então, como que você poderia fazer um paralelo de onde você atuou primeiro, e foi onde você iniciou seu primeiro contato com essa parte mais digital, e hoje, aonde você está? A minha primeira experiência foi numa agência 100% voltada para o mercado imobiliário, e é uma das primeiras agências no Brasil a ter esse viés. Apesar de pequena, tem muita expertise ali, tem pessoas extremamente capacitadas e eles sempre buscam melhorar a experiência do usuário e também do cliente, né? Sensacional. Das construtoras e tal, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Assim, a ID, ela trabalha muito mais ali em performance, não tanto no topo do funil, no meio do funil, mas em performance mesmo, porque o mercado imobiliário é assim, é a demanda que eles têm. Eles não se preocupam tanto, posso estar falando besteira hoje em dia, mas com o branding, porque eles querem vender no final do dia. Lógico que tem um posicionamento de confiança, eles têm que construir uma confiança e uma sensação de qualidade ali, sabe? No que eles estão entregando, mas totalmente diferente da Ogilvy. A Ogilvy a gente consegue estruturar os clientes e passar uma visão mais full funnel, total. E, para além disso, a gente tem criadores muito maravilhosos, assim, eu não tenho nem como explicar, tava falando até pro pessoal antes do podcast, não tenho nem como explicar como que funciona a parte de arte da Ogilvy, que eles estão em 2090. Então, tem todo esse suporte para além da mídia. Então, a Ogilvy é uma agência muito estruturada, mas não tirando o mérito da ID também. Claro. E ali a gente trabalha com profissionais de todo o Brasil.
Então, tem pessoas do norte, nordeste, sul, centro-oeste. E a gente tem essa troca de experiências muito boa, né? Tem coletivos dentro da Ogilvy também, que uma agência pequena não consegue ter ali no dia a dia, porque é tudo muito corrido, né? Claro. E eu digo que é isso, sabe? É mais uma sensação de comunidade e uma sensação de as coisas estarem caminhando e cada coisa ter o seu lugar dentro de uma agência grande. As pequenas, elas têm que funcionar de uma forma mais rápida, mais, assim, bate pronto mesmo. Eu acho que essa é a grande diferença. E cada agência vai ter sua visão e sua essência. A Ogilvy, ela foca muito em ser disruptiva, em ter uma visão mais pra frente, em entregar uma qualidade também. Mas tem outras agências que focam mais numa visão conservadora, numa visão mais, assim, simplista, em entregar projetos menores, não tirando também a magnitude delas e o impacto que elas têm na sociedade e no mercado, né? Mas eu acho que são essas as visões. Aqui a gente fala muito sobre aonde você quer chegar, né? Então, talvez se a gente olhar para uma Ogilvy lá no começo, talvez ela não tivesse a magnitude que ela tem hoje. E isso foi sendo construído com o tempo, formando-se bons profissionais, com bons processos, para as coisas se tornarem estruturadas e eles terem capacidade hoje de entregar um trabalho tão bem feito com o setor de criação de 2090 e tudo isso fazer sentido. Acho que vem muito de uma estruturação e visão de quem está na liderança da empresa para poder guiá-la para chegar nesse lugar, né? Acho que eu escutei uma frase há não muito tempo que marcou muito a minha cabeça, que é tudo que é grande nasce pequeno. Isso é uma realidade, né? Então, talvez eles tivessem passado por isso no passado e conseguiram estruturar bem o suficiente para se colocarem onde estão hoje. E nada disso tira a magnitude das outras que ainda estão nos estágios anteriores, talvez nunca cheguem num estágio que a Ogilvy chegou, mas que de qualquer maneira elas têm a parcela delas de atuação dentro do nosso mercado, que também é extremamente relevante, né? Exato. Quando a gente olha, então, por exemplo, para você entrar numa agência da magnitude que você tá e você falar que vocês já fazem uma realidade mais full funnel e você cada vez mais se tornando essa especialista de plataformas e entender essa parte estratégica, como é para você hoje, então, pegar, por exemplo, uma marca e estruturar ela dentro desse funil todo? Como que você poderia compartilhar com a gente um pouco do seu conhecimento para poder passar isso adiante para quem está assistindo a gente? Eu gosto muito disso, porque a gente aqui já agora está entrando num viés um pouquinho mais técnico, e aí entra muito nesse negócio, você falou, do full funnel. Então, a título de curiosidade, é um funil, a gente tem, obviamente, no começo, quando não se conhece uma marca, você tem determinadas ações que precisam ser feitas para que as pessoas conheçam a marca, elas entram dentro do funil, então é uma quantidade maior de pessoas, a ideia é que você tenha cada vez menos. Se tudo fosse lindo e maravilhoso, não diminuiria tanto, mas a gente sabe que desafios existem, concorrências de marcas também, então as coisas não são um para um como eu gostaria muito que fosse, porque aí a gente trabalharia muito bem e todos os resultados seriam lindos e maravilhosos 100% do tempo. Mas aí a gente está falando sobre fazer uma pessoa conhecer uma marca, nutrir essa pessoa para ela considerar a marca e então ela, de fato, se tornar uma consumidora dessa marca. Como que é isso para você em termos de estratégia de você receber isso e fazer acontecer? Quando um cliente chega pra gente, a gente estruturar nosso primeiro contato, depende muito de como é formado o time do lado deles, né? Por exemplo, se tem um nível técnico maior em mídia, eles vão super aceitar as coisas que a gente tá colocando ali pra eles. Mas se é um time mais focado em outras vertentes, é um pessoal mais leigo, a gente tem que educar. Como assim? Eu explico como funciona a mídia, basicamente, como se fosse uma aula mesmo. Gente, a gente tem que fazer isso, a estratégia funciona assim. E eu costumo fazer isso com todos os clientes, independente do nível de conhecimento. Porque aí você explica e, assim, se ele precisar passar isso para outras áreas ali, para defender, ele vai ter muito mais insumos, né? Muito mais armas para poder defender ali aquilo que a gente está apresentando. Então, depende desse nível de entendimento do cliente para a gente poder trabalhar. E, assim, depende de em que mercado esse cliente está inserido. Posso fazer uma pergunta delicada, claro, muito rápida? Pode. Você falou sobre o cliente ter maturidade para conseguir entender vocês. Vocês já chegaram ao estágio, por exemplo, se o cliente não é tão maduro, vocês optarem por não ter o cliente? Olha, do meu lado, não. Porque eu acho que, assim, todo mundo
tem esses momentos, tem essas partes. Assim, às vezes a pessoa ela só precisa de um chacoalhão, sabe? A gente mostrar como outras marcas fazem também. A gente trazer realmente aquilo ali de planejamento e pesquisa para a pessoa olhar e ter dados. Eu acho que é muito isso, sabe? A pessoa precisa olhar e ter esse choque de realidade. E tem marcas que super se comparam com outras, que até são de outros mercados, né? Por alguma similaridade ou até preferência da pessoa ali que tá tocando a gerência, né? Mas, assim, acho que é muito mais desse tato. No final, é todo mundo ser humano, tá todo mundo tentando entregar e manter os seus trabalhos, sabe? Eu acho que é muito essa visão que a gente tem que ter dos nossos clientes. São seres humanos. Ninguém é um super-humano, um meta-humano, ninguém é um deus, um semideus, sabe? Então, é essa visão que eu tenho e isso que eu tenho aqui pra mim, pra não ter medo de trabalhar. Porque nós, como marqueteiros, publicitários, a gente tem medo de entregar um resultado ruim. E pode acontecer. Sim. Porque tem resultados que a gente não tem controle. Sim. Tem coisas que a gente não tem controle. Aconteceu alguma coisa na campanha, a plataforma caiu, aconteceu e não temos. Eu não sou médica e eu não preciso manter ninguém vivo. No final disso tudo, é uma coisa que o meu diretor, Thiago Ferraz, sempre falou pra mim. Principalmente no meu momento de burnout. A gente tá fazendo publicidade. A pessoa que tá lá recebendo essa publicidade, ela não sabe que você vai subir isso. Beleza, então... Atrasou um pouquinho? Ok. A gente vai entrar em contato com o cliente e vai explicar, mas isso não impacta a vida de ninguém, assim, de uma forma extrema, sabe? Lógico que tem coisas que não é um caso de vida ou morte, como você trouxe, né? Exato. Dependendo da mensagem que você vai trazer, às vezes muda a vida de alguém, mas não é um serviço social, sabe? Então, acho que é isso. Sabe? A gente não recusa clientes. Mas, lógico, se tem clientes que têm uma visão diferente da agência, eles mesmos vão se retirar, sabe? Claro. Porque não é toda marca que combina com aquela agência. Às vezes até a Ogilvy, ela tem uma percepção de trazer uma mensagem com um incômodo para as pessoas. E é uma coisa que vai ser percebida, vai criar um vínculo com o consumidor final. Claro. E às vezes o cliente não entende isso de primeiro momento, mas depois ele fala, poxa, faz super sentido o que vocês estão trazendo aqui pra mim. Isso é legal, vai criar uma conexão muito maior com a pessoa que eu tô tentando atingir ali e vai ter esse vínculo a longo prazo, não é um tiro curto, né? É uma coisa que você vai criar um laço mesmo, vai mudar a percepção da pessoa sobre aquilo que você tá vendendo ou apresentando. Além de que, se teoricamente estão recorrendo a vocês, para vocês serem a agência, vocês trazem também essa parte como sendo uma das entregas de vocês, né? Vocês são os especialistas que estão sendo contratados para dar alguns direcionamentos e fazer a marca crescer dentro daquele objetivo que ela quer, pensando no funil que você já falou um pouco mais cedo, né? Então, eu vejo isso como sendo uma coisa super interessante. E por que eu fiz essa pergunta anteriormente? Porque muitas vezes, e isso eu acho interessantíssimo no nosso mundo, marcas gigantes que têm uma presença muitas vezes offline gigante, às vezes não tão grande no online, procuram uma agência para estar lá, mas eles internamente não estão 100% comprados com a ideia de ter uma agência mexendo nessa comunicação. E isso que eu acho muito interessante, por isso que eu fiz a pergunta sobre será que se o cliente não é tão evoluído para lidar com vocês, já chegaram ao ponto de, por exemplo, olha, eu não acho que isso vai dar certo? Mas você respondeu muito bem, eu gostei da resposta. Não que vocês vão se posicionar dessa forma, mas naturalmente na entrega isso pode ser que aconteça porque vocês vão trazer a realidade de vocês, o modo que vocês trabalham, muitas vezes eles não vão aceitar, o resultado por isso pode não acontecer da forma esperada, porque vocês não estão conseguindo agir no auge e no prime de vocês, e aí o cara vai se sentir insatisfeito e acabar saindo da realidade de vocês. Eu acho que isso entra também numa questão cultural muito forte, né? Porque vocês já têm os processos de vocês super bem estabelecidos, vocês não vão criar essa barreira de entrada, mas existe culturalmente algo que se não tiver em alinhamento, isso vai ser colocado implicitamente para esse cliente em algum momento. Exato. E às vezes a agência também, ela não tem 100% de razão nas coisas. Sim. Ela não tá 100% certa naquele planejamento e o cliente pode trazer alguma visão que pode melhorar
aquele planejamento. Então, é muito uma troca, sabe? É um trabalho a 4 mãos. Não é que a agência tá vendendo e o cliente tem que comprar a ideia 100%, sabe? É um trabalho a 4 mãos. Todo mundo tem que fazer e tem que dar dicas e falar e se expressar mesmo. Porque no final, às vezes sai um resultado que não é o esperado, não é o que você quer como diretor de uma marca, e você tem que deixar isso bem claro, sabe? Então, é isso também. A gente tem que ouvir, às vezes, para ver se tá alinhado com as expectativas, com o que as pessoas querem mesmo que seja veiculado. Você acabou de falar uma coisa que eu acho maravilhosa, que é o trabalho a 4 mãos. Eu gostaria de explorar mais esse tema pela seguinte realidade, e não só pensando em vocês prestando serviço para os clientes de vocês. A gente, como parceiros, eu sou um veículo, eu sou uma tecnologia que vocês contratam para trazer mais resultado para os clientes de vocês, e tudo que a gente faz também é a 4 mãos. No fim do dia, é a 6 mãos, né? Se a gente for olhar. Porque estamos eu e você trabalhando em prol do cliente e você com o cliente também, junto comigo e várias outras tecnologias que vocês trazem dentro da estratégia de vocês para fazer o resultado do cliente, o objetivo dele acontecer no fim do dia. Eu acho essa dinâmica da nossa realidade, do nosso segmento, muito interessante. Porque cada entidade atua de uma forma, cada entidade faz a comunicação fluir de uma forma completamente diferente, mas o objetivo ele é sempre um. A marca que contrata vocês para desenvolver uma excelente estratégia, vocês que têm os parceiros que vocês confiam e ativam para fazer aquilo acontecer. Na sua visão, quando a gente olha para essa dinâmica de 4 a 6 mãos, vamos colocar assim, como que você vê a comunicação fluindo entre todas essas entidades e o como que você considera a presença da parceria dentro dessa realidade, pensando justamente em todos estarem juntos trabalhando em prol do objetivo, mas não só isso, você como estrategista também olhando para essas possíveis parcerias que podem sair ou entrar nesse jogo. Falando de parceria, no geral, na minha trajetória profissional, eu tive poucas parcerias que foram muito próximas. Sério? Pouquíssimas. Eu posso contar no Cliente dedo. ou prestador? Prestador, assim. Jesus! E, assim, é uma deficiência do mercado mesmo, porque tá todo mundo correndo. E, às vezes, são marcas... A gente tá correndo, mas a gente não tá... Exato! São marcas extremamente estruturadas, que têm uma potência, que são globais, só que não tem essa presença, não estão presentes, não estão preocupados com o que a gente está veiculando. Com a Blue eu tenho um contato, assim, quase que diário, semanal, e é uma troca. Eu apresento uma dor e trazem sempre uma solução. E é aquela questão de sinceridade. Eu gosto de que sejam sinceros. Ana, isso daqui não tá bom, isso daqui não tá performando. Olha, eu tenho um caminho melhor. Ou até às vezes eu falar, olha, gente, não tá bom, eu não gostei disso, tal. E a gente sempre pontua, sabe? Esse é o problema do que a gente vive hoje. Porque com a pandemia eu percebi que as pessoas estão muito distantes, né? A gente vai menos pro escritório, nessa realidade de publicidade. A gente tá menos ali, tá muito por tela. Então, falta esse contato. Lógico, tem pessoas que não gostam do contato e tá tudo bem. Mas falta esse contato, falta esse atento aos detalhes. Que eu acho que vocês super têm e super estão ali no dia a dia e olhando para os dados de uma forma carinhosa. Eu digo que você tem que ter carinho, você tem que falar assim, olha, vem aqui, senta aqui. Sim. E olhar para os dados não como se fossem monstros. Porque eles estão entregando alguma coisa e eles estão comunicando alguma coisa. Você tem que ter essa percepção e ter essa análise. E às vezes eu vou ter uma análise e você vai ter outra. Às vezes, pessoal, a Mavi, todo mundo vai trazer uma visão para mim que eu não tô vendo, que eu não tô ali no dia a dia deles analisando dados e analisando outros clientes no mercado. Lógico que não vai ser aberto dados de outros clientes, mas é um insight tipo, olha, vamos fazer assim? Vamos usar esse formato, sabe? Então, eu acho que é essa atenção que eu tenho, que falta em todas as outras áreas, sabe? Falando de plataformas muito grandes, em níveis mundiais. Tem um atendimento? Tem. Só que, tipo assim, você tem que investir 50 mil por mês. Você tem que investir 100 mil para você ter um atendimento minimamente próximo. Entende? Então, com a Blue, mesmo com um investimento mais baixo, um investimento mais tímido, a gente tem esse contato 100%. Toda semana a gente tem uma troca super bacana. E para além disso, eu acho que você cria uma conexão com o ser humano que tá ali do outro lado, né? Sim.
Em 2022, eu vim num happy hour da Blue e eu fiz uma tatuagem. E foi, assim, super incrível. Eu tive essa troca. E eu nem era cliente. Assim, eu vim com um time de Petrobras na época e eu nem fazia mídia. E eu olhei assim e falei, poxa, que legal, né? Espero um dia poder trabalhar. E hoje estou trabalhando com a Blue e é o meu parceiro fixo. Né? E a gente vem implementando campanhas e novidades. E eu acho que vocês entendem super as dores. Sim. Né? Eu acho que entrada em outras partes, outras etapas é super importante para a gente ter um planejamento completo e sanar todas as possibilidades que possam vir a ter de problemas, né? Eu acho que é isso que falta no mercado. Proximidade e ouvir o cliente e trazer soluções que cabem para cada cliente. Porque às vezes, por exemplo, eu tinha problemas enormes com o mercado automotivo, de que eu não conseguia subir um formulário de leads com concessionárias. Tipo, tinha 200 concessionárias, eu não conseguia subir. E aí eu falava, eu vou fazer esse arroz com feijão aqui nessa plataforma porque eu não consigo. E aí eu vejo que com a Blue, se eu puder trazer essa dor, vocês vão correr atrás de alguma coisa. A gente implementa 200 campanhas. Exato, não tem problema, para 200 praças diferentes. Então é isso que falta, sabe? Então, para mim é essa visão de mercado que pro futuro eu espero que tenham mais parceiros que tenham isso e que possam pegar mais mercados. Porque eu acho que vocês são super cobertos, sabe? Sendo bem sincera. É que, olha que coisa interessante. Você veio num happy hour lá atrás, aqui com a gente, ainda não sendo cliente. Você teve uma boa experiência, isso marcou você de alguma forma, ou na pele, literalmente. E anos depois, isso, obviamente, por você ter tido essa boa experiência, isso fica na sua cabeça. De, por exemplo, aconteceu uma coisa comigo que me marcou, poxa, se eu fui acolhida nessa realidade, por que eu não serei em outra, que é o serviço que essa galera entrega? E é isso que a gente traz para dentro da nossa realidade. É até interessante dizer, eu fico muito feliz quando você traz um feedback desse falando sobre esse acolhimento que você teve e hoje o que acontece no dia a dia, trabalhando como nós, sendo prestadores de serviço, porque antes até de dar para vocês, a gente dá para dentro de casa. Então eu não faço para o cliente o que eu não faço com os colaboradores. Isso é uma coisa real que eu e os meus sócios a gente emprega dentro da empresa. Então a gente tenta trazer eles para uma realidade de serem mais estrategistas. E isso é interessante porque para nós é uma dificuldade. E aí, aqui abrindo dores, abrindo um pouco da cozinha da nossa casa. Por que parece fácil, mas é difícil? Hoje eu tenho mais produtos. Tanto que a gente está conversando bastante sobre isso, estreitar mais o nosso relacionamento para a gente poder trazer essas novidades de produtos e ver onde isso se torna cabível para o seu negócio e para as marcas que você atende. Mas a gente veio durante 7 anos com um único produto no mercado, que é o Retarget. Dentro dessa realidade, assim, vou bater no peito aqui, doa quem doer, mas a gente se coloca como sendo o maior especialista disso. Porque a gente desenvolveu a tecnologia, a gente é nerd o suficiente para conhecer cada ponto que está ligado com o que e como funciona. Inclusive é a aula que eu dou muitas vezes dentro de agência, para trazer essa realidade do que está acontecendo, o que é tecnologia, o que está conversando com o que e o como que funciona, que eu sei que é uma coisa que a nossa concorrência não faz. Faz o retargeting. O que é isso? Um banner que te persegue e fica pentelhando. Não é assim. Então, você tem um conceito aqui para levar conhecimento, já é um primeiro ponto de conexão, e isso pra gente é muito forte. E a gente leva isso pra galera dentro de casa. Só que ainda assim eu tô cobrindo dentro do funil que você falou mais cedo, a parte de baixo dele. Só que se eu tô cobrindo a parte de baixo, eu minimamente preciso conhecer as outras etapas, porque se de repente o nosso cliente não está fazendo essas outras etapas de uma forma interessante, o meu resultado também não acontece, porque o que eu faço é consequência de uma boa apresentação de marca e um bom marketing sendo realizado de comunicação ao longo do tempo para que quando eu queira mostrar aquilo para um usuário, ele já está convencido o suficiente em comprar o produto. Então você vê que é uma coisa muito conversacional entre todas as etapas. Se eu não estou próximo de você para entender o que você está fazendo em outras etapas que antes eu não atendia, agora eu atendo, hein? Mas até então eu não atendia, eu começo a não ser estratégico para você. Então eu viro um parceiro que é tipo, precisa de aumentar a conversão, coloca a Blue que eles são bons de fundo de funil. Mas vai ser só isso. Eu vou ter dado? Vou ter dado. Eu vou mostrar para você dado do que eu estou fazendo e entregando para conversão? Vou. Mas e aí? E além disso?
Eu tenho que ter pessoas que entendam se você está fazendo uma boa campanha de branding. Sim. Porque se você não está trazendo novos usuários, eu não vou fazer milagre com o usuário que deixou de estar no final do funil, entendeu? Então, isso que é interessante. E pra gente é uma dificuldade, porque eu tô falando sobre um produto que eu comercializo, que eu ensino a galera tecnicamente a como funciona, mas eu tenho que estar antenado em tudo. E eu não faço tudo. Sim. Então, é bem interessante esse mecanismo. Mas é o nosso princípio. Ser nerd, conhecer sobre todas as coisas, para poder, na sua cabeça, criar a realidade de sermos parceiros estratégicos. Agora temos os outros produtos, mas a gente veio preparando o caminho para chegar até aqui. Porque, estrategicamente falando, por mais que eu não fizesse, eu minimamente tinha que te dar um direcionamento ou ajudar, ou minimamente pontuar que alguma coisa não estava legal e falar, olha, a gente não faz isso diretamente, mas se você, de repente, pegar um parceiro XYZ, colocar aqui, isso aqui vai melhorar, e a gente, ocasionalmente, volta a melhorar também. Então, é tudo um grande jogo de engrenagem, eu diria. Mas é interessante porque é por meio do conhecimento, por meio da proximidade, e a gente criar essa realidade de 4 mãos que você falou mais cedo. Exato. E eu tenho uma experiência que fez mudar toda a estratégia que eu tava seguindo com um dos meus clientes. Uau. Eu peguei um cliente no final do ano passado que focava só em conversão. E aí, a Mavi chegou e falou assim pra mim, Ana, a gente não tem tráfego suficiente no site pra fazer um retargeting bom. A gente tem que começar a pensar ali no topo. Enquanto eu tava pegando o bonde andando, pegando as coisas, e ela falou, olha pra isso. Aí eu fui, olhei pra dentro de casa e realmente tava ali. Só que tem que ter esse tato que ela teve pra mim e falar assim, olha, com delicadeza, tem que ter essa proximidade, sabe? Pra poder ser sincero com a pessoa e falar, não, tá legal isso, sabe? Então, são essas construções que a gente faz no dia a dia, esses pequenos detalhes que eu acho que valem muito a pena. Sim. Valem muito a parceria, sabe? Então, eu, olhando pra isso e mudando toda a estratégia, vi tantos outros problemas que eu poderia resolver que são muito bacanas pro meu cliente no final do dia, sabe? Que são muito bacanas pra agência no final do dia e pra mim também como profissional. De ter e olhar pra aquilo e falar, nossa, eu consegui resolver isso, eu consegui fazer isso. Mas foi graças a um olhar que trouxe isso pra mim, que trouxe essa coisa nova. É um frescor, né? É uma luz. E eu acho isso muito legal. Essa proximidade que eu pretendo ter com outras pessoas do mercado, entende? Que eu acho que falta e que a pandemia tirou um pouco isso, sendo bem sincera. Quando você diz que falta, o porquê que você acha que falta? Muito de ter marcas muito engessadas e grandes. Tipo assim, sei lá, eu vou dar exemplos. Posso falar plataformas aqui, né? À vontade. Meta, Google. A Amazon é mais próxima, sendo bem sincera. Mas tem muitas pessoas trabalhando e muitas pessoas que estão ali no seu dia a dia corrido, que tem um direcionamento mais fechado e um atendimento mais robótico. Porque são empresas enormes que não têm responsabilidade nenhuma com a pessoa que tá ali trabalhando, sabe? Não é uma visão humanista, é uma visão de entrega de performance só. Então, é essa humanidade que precisa, que eu acho que é muito que o brasileiro tem mesmo. Só a gente consegue entregar essa proximidade que a gente tem. Qualquer coisa pra gente vira festa. Sim. É a nossa cultura. Então, eu acho que o mercado brasileiro dentro da publicidade, ela tem esse olhar. De tanto que éramos gigantes em publicidade dentro da televisão, há um tempo atrás. Sim. Então, essa inovação, esse cuidado com a pessoa que está do outro lado, eu acho que é 100% do brasileiro. E, assim, 100% do que tá acontecendo agora no mercado, né? Porque eu acho que com a vinda, principalmente de inteligência artificial, a gente se preocupa mais com o humano ali no final, né? E a gente não tem medo de perder o espaço, porque tem coisas que só o ser humano consegue fazer. A inteligência, ela vai entregar ali uma coisa, mas se você não faz um prompt bom, ela não vai entregar o que você precisa. Exato. De fato. Então, tem que ter esse olhar humano para poder fazer isso. E eu acho que pós-pandemia, pós-inteligência artificial, mas dentro do nosso dia a dia, a gente consegue ter essa visão de que precisamos de proximidade. Eu acho que é tudo uma realidade de adaptação, né?
Se a gente olha para a vertente de uma inteligência artificial, ela é extremamente útil, desde que você saiba usar. Então, você mesma já falou sobre o prompt. Se você não faz um prompt bom, o resultado vai ser pobre. Com resultado pobre, você não muda a sua vida. E isso que é interessante. Não vai tirar alguns empregos, porque tem muito emprego que hoje é mecanizado e não precisa, mas ainda assim, para todos nós que somos cabeças pensantes, a inteligência artificial, ela é muito bem-vinda, porque a gente poupa alguns tipos de esforços, a gente passa a ser mais estratégico, na verdade, porque a gente pensa em como a gente quer fazer, você elabora uma boa comunicação e ela traz para você o modus operandi de acordo com o seu pensamento. Então, isso, por exemplo, se a gente fosse voltar alguns tempos no passado, evita reuniões e reuniões de brainstorms e briefings para se chegar a um determinado fim que não necessariamente seria o melhor. Obviamente que não essa primeira relação já de passar tudo e o resultado é o melhor do mundo, mas que olha o quanto de tempo você não poupou ao longo da jornada para conseguir já se sair com um plano de ação. Então, é muito sobre como lidar com isso, né? Mas eu acho interessante você também trazer essa realidade sobre entidades que são gigantes e que muitas vezes não olham para quem está na ponta, né? Exato. E olha como isso é interessante de 2 pontos de vista diferentes. Você, como sendo uma pessoa que usa a plataforma deles para o seu cliente. Então, dentro do nosso mercado, você usa a realidade deles para fazer a entrega dentro deles. Então, você está comprando para usar a plataforma deles, fazer impressões para um determinado objetivo. Eu, por outro lado, uso o inventário desses mesmos caras. Então, eu pago também para estar ali, só que num lugar diferente do lugar que você está, e eu também não tenho atendimento nenhum. O mais louco de tudo, para eles, você é um parceiro. Para eles, eu sou um concorrente. Quando a gente vai falar de grana, eu estou investindo 1 milhão ali dentro, que muitas vezes é mais do que você, que é considerado cliente e parceiro, está investindo. Só que se eu tenho uma dor de cabeça ali, eles me dão 0 atendimento. E isso já aconteceu. Isso é muito louco. Muito. Então, falando sobre grandes plataformas, tipo, o Google é um dos inventários que a gente usa. Talvez o maior que a gente usa, o mais seguro, todas essas coisas. Eles chegaram a derrubar a nossa conta alegando falta de pagamento, de um pagamento que havia sido feito e a gente tinha o comprovante. Aí eles falaram, olha, vocês não realizaram o pagamento. A gente não, realizamos. Aqui está o pagamento, aqui está o débito da nossa conta, aqui está o comprovante de que foi pago. Não, vocês não pagaram, a conta vai ser cortada. E cortaram. Eles cortaram a conta por 3 dias. O que resultou em eu não conseguir fazer sei lá quantas bilhões de impressões e 3 dias que o resultado dos meus clientes caíram. Prejuízo. Aí a gente provou para eles que tinha sido pago, que tudo tinha dado certo. E a gente falou, olha, em decorrência do que vocês fizeram, eu deixei de faturar tanto. A resposta foi, o problema é de vocês, não posso fazer nada. E um joinha. Ai, é muito louco, né? É muito. Você ter um viés empreendedor no Brasil já é difícil, né? E ainda tendo esse suporte totalmente robótico. Eu falo isso porque, um exemplo pessoal, eu comprei móveis e esses móveis não chegaram. E para atendimento... Que experiência maravilhosa. Assim, uma IA completamente maluca me atendendo e eu, meu Deus, eu já tenho pavor de falar em telefone para resolver problema. E ainda uma IA para resolver esse problema, para me ajudar no que eu preciso, e eu falando o número e ela não entendendo. Isso foi me causando um desconforto, e eu falei assim, não quero mais comprar com essa marca. Jamais, nunca mais na minha vida. Então, você se distancia da pessoa e cria outros problemas com uma coisa que poderia ser mais humanizada, sabe? Eu tive outro problema com um sachê para minha gatinha, e eu resolvi isso de uma maneira muito humanizada. Eu mandei a reclamação e ligaram pra mim e resolveram o problema. Olha que simples. É o contato com outra pessoa. Sim. A IA, ela não vai entender que você precisa, às vezes, de uma coisa, sabe? E as pessoas estão utilizando disso pra fazer tantas maldades, tantas obscenidades e coisas que a gente nem imagina. Então, acho que falta isso, sabe? Falta um pouco de tato, um pouco de noção também. E um pouco de regulamentação no Brasil também. Eu acho que falta olharem para isso com mais cuidado, sabe? E não só isso. Se você entra num viés, por exemplo, de regulamentação, eu já fico até preocupado quem serão os órgãos competentes.
Porque a gente já tem uma determinada regulamentação, que é a LGPD, e se você for olhar hoje, olhando para o nosso mercado, 90% do que a gente vê de LGPD dentro dos sites é meramente perfumaria. Sim. Se você vai auditar o site de fato, se ele está ou não coletando cookie com base no prompt, aquilo ali é só para você apertar um botão, para te dar a alusão ou a sensação de que você está coberto ou não. Mas no fim do dia, em programação de fato, não muda nada. Muda. Então, se você vai olhar pelo viés da LGPD, já temos um problema aí. Porque é uma lei que nem todo mundo está seguindo. E se existe algum tipo de autuação de fato, o órgão competente, quando ele recebe aquilo, ele entende zero da tecnologia do nosso mercado. Como é que ele vai julgar um processo que ele não entende? Exato. Porque ele não tem competência para isso. Então, o meu medo dentro do nosso país, ele vai muito nesse caminho, porque a gente tem o que você trouxe mais cedo, sobre questão geracional e etc. Tecnologia está proporcionando tudo isso. Tecnologia muda toda hora, tem coisas novas o tempo todo e os nossos órgãos competentes não avançam de acordo com o que a gente, inclusive, que está na ponta comercializando essas tecnologias, fazemos. Então, é interessante quando você fala sobre isso, porque deveria se ter, mas o como aplicar é muito delicado. Extremamente. Eu tenho muito medo de ser presa por causa da LGPD. Oxe. É um dos meus maiores medos, assim. Você tá roubando dado dos outros? Não, eu fico paranoica, porque, gente, esse cookie tá implementado, gente, tá acontecendo tudo certo? A cliente fala, sobe uma base aí pra mim, eu falo, não subo nada. Joga aqui nesse Excel, você vai hastear os dados, você vai subir. Eu não mexo. A não ser que exista uma cláusula no contrato com o cliente que fale assim, não, você pode manipular os dados pra subir, hastear, e beleza. Mas eu tenho muito medo, assim, é um dos meus maiores medos. E também de invadir a privacidade de outras pessoas, né? Porque você tem que saber manipular isso de uma forma limpa e de uma forma honesta. Sim. Tem muitas marcas que não fazem isso. Tem muitas marcas que vendem os seus dados para, enfim, inúmeras ações dentro da internet, né? Então, eu acho que é isso, é exatamente isso. E olhando para um órgão que possa regulamentar isso, eu não vejo uma possibilidade. Porque a gente já tem tantas coisas dentro do Brasil acontecendo que eu acho que é impossível, né, pensarem nisso. Inviabilizar um monte de negócio que a gente já tem aqui dentro. Então, você olha hoje, por exemplo, isso é muito louco. Tipo, um operador de celular como a Claro está começando a fazer anúncio pago, porque dentro da rede deles e de dados que eles possuem, eles têm os beacons que estão espalhados pelo Brasil inteiro, captando o sinal de celular. Então, eles conseguem vender isso para a marca, fazer uma publicidade geolocalizada com tamanha precisão, porque é a operadora. Então, ela tem o seu dado geolocalizado o tempo inteiro, 24/7. Então, tipo, isso é um dado que eu não quero que ela tenha. Ou que ela, beleza, ela tem, porque eu contratei o serviço da operadora de telefone, ela tem que saber onde eu tô para me dar sinal. Sim. Mas não para me vender para alguém fazer publicidade para mim, porque eu não quero. Então, é uma coisa muito louca. Se a gente entra exatamente no que pode ser a implicação disso, dá medo, porque os nossos dados estão aí, o como está sendo utilizado, a gente não tem a menor ideia, né? Exato. Mas, se há uma regulamentação, boa parte desses negócios seriam inviabilizados. E será que isso é de interesse dos órgãos competentes que muitas vezes estão envolvidos nesses próprios casos para ganhar dinheiro junto? E eu acho que, assim, nós como consumidores, eu acabei de assinar um contrato com outra operadora. E eu li todo o contrato e li as cláusulas também de privacidade. E eu fiquei, gente, por que a gente não lê isso, sabe? Sim. A gente não tem esse costume de ler as coisas, de ver, de visualizar, se realmente está fazendo um bom uso dos nossos dados, né? Então, eu acho que, assim, vai ali da nossa visão como construção do ser humano. Sim. A gente não passa algumas coisas para os jovens, por exemplo, que devia ter na escola. A gente não aprende a ler um contrato, a gente não aprende a cuidar das nossas finanças. Nossa, mas aí se você entrar nesse caminho, a gente não aprende nada praticamente. A gente não aprende nada prático. Do que a vida adulta, zero. Sim, exato. E isso como construção das pessoas que estão nascendo agora. Então, eu tento ensinar para o meu filho coisas que eu não aprendi na escola, por exemplo. Ele é muito novinho, mas ele tá aprendendo. Então, é isso que falta, assim, pro Brasil, principalmente. Que a gente cai em muita cilada. A gente cai em muitas coisas que a gente poderia ter se prevenido. Concordo. Tem muitos dividendos no Brasil que poderiam ter, assim, se prevenido com
básico ali de saúde financeira, né? Concordo Então, com você. são vários gaps aí que se a gente for entrar em todos eles, a gente vai conversar aqui por 10 horas, né? O que eu acho muito interessante, é uma conversa, inclusive, de extrema relevância, né, pra galera entender. Acho que é uma dor latente que a gente tem na formação educacional do nosso país, ou talvez uma lacuna que deveria ser preenchida. Não vejo que isso vai mudar, infelizmente, porque não é do interesse... aqui não vou entrar em viés político, não é esse o ponto, mas é sobre política, porque Sim. se você faz isso, você cresce o nível de consciência da população. Isso é um problema para quem está na política, independente do lado que é, porque você tem cabeças pensantes, e cabeças pensantes cada vez perguntam mais, e Manutenção do capitalismo, né? e isso gera problema. Então, não vejo que isso vá mudar em nenhum momento tão próximo, mas... Bom, eu queria ir para um caminho final, e eu gosto sempre de perguntar, primeiro, quem são os seus heróis? Então, assim, quando você olha desde o começo, no seu momento de carreira, você citou muitos nomes aqui que eu achei super legal, profissionais que você teve contato no teu caminho, e que se você, obviamente, citou o nome é porque marcaram você positivamente. Mas entrando num viés de referência mesmo, tipo, quando você era jovem ou até hoje, existem grandes referências que você se baseia, olha, admira? Eu tenho referência principalmente dentro de casa. Eu fui criada por mulheres, não tive contato do meu pai. Minha mãe é, assim, um gênio na minha cabeça. Que legal. Porque ela foi compradora da Arisco por muito tempo. Ela chegou ali de uma forma muito inesperada. Ela não tinha tanto estudo, mas ela se tornou compradora. E dentro da área dela, do que ela fazia, ela teve visões e fez coisas que muita gente não faria, sabe? Um exemplo, ela fazia muito a parte de estandes de vendas, de eventos. E ela pensou assim, poxa, eu tenho um stand. Por que eu não mando fazer uma placa para envelopar esse stand, ao invés de fazer um stand novo? Porque toda vez... tinha um custo muito caro. E ela pensou nisso e começou a fazer. E outras empresas começaram a fazer. O problema da minha mãe foi não patentear as coisas que ela pensou. Talvez. Falta de instrução. Voltando pro assunto anterior aí, ó. Exato. Mas a minha mãe trabalha desde os 6 anos. Ela teve que se aposentar por invalidez. Porque ela teve derrames, enfim. Caramba. Inclusive na minha gravidez. Então, ela é uma heroína pra mim. Ela é um exemplo. Então, ela é um dos exemplos que eu tenho. Eu tenho como exemplo também Rachel Maia. Eu não sei se fala Rachel ou Raquel Maia, que assim, ela é um gênio dentro do Brasil e também é uma referência de moda pra mim. E assim, eu acho que as pessoas do meu dia a dia são muito mais referência pra mim. A minha madrinha, minha mãe, as mulheres que eu encontrei no meio desse caminho, desse processo, me ajudaram a construir a pessoa que eu sou hoje. Então, é muito disso, sabe? Eu posso parecer muito clubista com mulheres, mas, assim, eu acho que principalmente essa visão, falando mais de feminismo, né? Do que a gente tem que atingir daqui pra frente como mulheres, né? As pessoas estavam lutando há um tempo atrás por ter que trabalhar, né? Eu quero ter escolha de trabalhar. Beleza, você precisa ter escolha de trabalhar. Mas, poxa, a minha mãe trabalha desde os 6 anos, sabe? Minha mãe não para de trabalhar, porque ela tem o trabalho de casa dela, enfim. Então, é essa visão, sabe? Que eu tenho de construção de pessoa. Que eu não tenho nenhum ídolo, assim, uma pessoa que eu venero, tanto politicamente, pessoalmente, na minha vida cultural também. Mas as pessoas que estão no meu caminho me constroem e me ajudam a ser quem eu sou, sabe? Então, a minha avó, a minha mãe são ídolos pra mim. Então, eu acho que é isso, sabe? São pessoas que são reais, que a gente consegue ter contato. Porque, assim, não adianta nada eu ter uma pessoa ali, colocar ela num pedestal, mas ela ser, desculpa a palavra, uma escrota na vida pessoal dela. Sim. Então, eu gosto de conhecer quem são os meus ídolos. Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Sim. Sei lá, eu adoro, por exemplo, Beyoncé, adoro Rihanna, mas eu não sei como elas são na vida pessoal delas, sabe? Então, é isso. Eu me baseio nessas pessoas e me baseio também em estudos, né? Grandes pensadoras aí, contemporâneas, que me ajudam a me construir. Porque eu falo de mulheres, não que eu não tenha homens que são exemplos, mas porque eu sou mãe. Porque eu sou uma mulher que teve problemas durante a vida. Sim. Por causa de homens, sabe? A falta do meu pai também. Então, essas construções me ajudaram a definir quem eu sou.
e me ajudam todos os dias. Porque todos os dias eu tenho que levantar, eu tenho que ser mãe, tenho que ser profissional, tenho que ser uma mulher que é um exemplo para outras, porque tem pessoas que também se baseiam em mim. A minha sobrinha mais nova se baseia em mim também, a minha irmã também, enfim, são pessoas que estão ali, que eu tenho que ser exemplo. Então, para mim é isso, conheçam seus ídolos e sejam pessoas boas, pessoas que vocês gostariam que agissem como você gostaria de ser tratado, sabe? O que é uma linha de raciocínio maravilhosa. Acho interessante você ver culturalmente como a gente tem algumas coisas implícitas que não há necessidade. Tipo, você se explicar, por exemplo, que não é que não haja homem. E não haver homem não é um problema. Você teve N situações dentro da sua vida, não teve grandes memórias com a presença masculina na sua vida, e o fato de todas as suas referências, por exemplo, serem femininas, não é um problema. Então, é interessante porque a gente tem que se justificar de algumas coisas, né? Exato. Mas, enfim, é bacana você trazer todas essas referências e principalmente isso que você fala, conheça seus ídolos. Isso eu acho maravilhoso, porque a gente realmente não sabe quem são as pessoas no fim do dia, a menos que a gente conviva com elas, né? Então, quando você olha para pessoas que de fato estão perto de você, você já viu essa determinada pessoa em N tipo de situações que de fato fala, caramba, eu realmente admiro essa pessoa. E isso é uma coisa muito legal que eu acho que, poxa, a galera que vai assistir, independente da idade que tenha, deveria muito olhar por esse caminho para parar de acreditar e gostar tanto de algumas pessoas que, pelo amor de Deus. Exatamente. E a última coisa que eu quero pedir para você é para você deixar um conselho. Então, eu sei que você acabou de deixar um conselho, que é a questão de conheçam seus ídolos, mas um conselho de algo que você olha pra trás e marcou muito a sua vida. Uma coisa positiva que alguém te falou, pode ser um conselho, um livro, qualquer coisa que tenha acontecido, que você considera isso um impacto muito positivo pra você e que você tem certeza que falando isso, pra quem assistir, também será positivamente impactado. Eu acredito que cuidar de você mesmo antes de cuidar dos outros e se olhar com carinho e como se você fosse um ser humano mesmo, porque a gente fala, poxa, fulano de tal teve problema, beleza, vamos lá ajudar, mas quando você tem problema, você se cuida? Você procura a ajuda de outras pessoas? Ou você se fecha, espera aquilo explodir e você ter que resolver 1 milhão de coisas, sabe? Então cuidar de você mesmo, cuidar da sua saúde, do seu psicológico, porque só assim você vai conseguir desenvolver outros papéis dentro da sociedade, do seu ciclo social. Então é isso, se cuida. Faz academia, se não puder, dá uma caminhada todos os dias, se olha com carinho e com afeto, porque a gente olha para as outras pessoas com afeto, mas nos falta afeto com nós mesmos, sabe? Gostei muito da sua fala, muito mesmo, e é muito verdade, a gente se negligencia e coloca sempre os outros acima da gente porque é quem a gente quer encantar. Sim. E se a gente não tiver suficientemente feliz com nós mesmos, sem perceber, esse encantamento para o outro vira forçado. E por isso que muitas pessoas não criam conexão. Excelente fala. Tem mais alguma coisa que você gostaria de compartilhar com a gente que de repente eu não te perguntei? Eu acredito que, assim, a gente falou de muitas coisas, mas eu acho que o principal para as pessoas, para os jovens, é estudem e olhem para as coisas como se elas fossem simples, mais simples do que parecem. Porque às vezes a gente coloca muita expectativa, muita ansiedade numa coisa que é simples. E aí a gente se autossabota e não consegue fazer nada. Tudo parece muito grande quando a gente olha de baixo para cima. Mas e se a gente se coloca no mesmo patamar das coisas, sabe? Se a gente olha assim e fala, não, eu consigo fazer. Então essa autoconfiança, trabalhar autoconfiança e disciplina é muito importante. Acho que é isso, sabe? Estudar, trabalhar essa autoconfiança, disciplina, ter constância. É você fazer as coisas de uma forma mais leve. Então é isso. E não pensar, nossa, eu não vou estudar porque fulano não estudou. Fulano talvez tenha dado sorte ou achado uma oportunidade ali naquela questão. Mas não é uma regra, é uma exceção. Então é isso, estudem, façam terapia e façam exercício físico também, porque você vai ser um idoso mais saudável. Se garante qualidade de vida pro futuro. Exato. Excelente, acho que eu não poderia dizer nada do que você acabou de falar de uma forma melhor. Inclusive, gostei demais das suas falas mais uma vez. Bom, então acho que a gente fica por aqui. Eu quero agradecer a sua presença, porque
essa conversa ela foi muito rica em muitos aspectos. Eu acho que se as pessoas assistirem o episódio inteiro, elas vão aprender bastante coisa pessoal e profissional. E o intermédio dos dois, que eu acho que é uma coisa que eu tenho falado isso em outras gravações aqui, é sobre... A gente sempre cria aquela falácia de que você é o profissional e você é o pessoal, mas na verdade você é uma pessoa só. Não existe estar num ambiente sem levar o outro em consideração, porque você continua sendo a mesma pessoa lá, né? Uma referência, a gente não está em Ruptura, na série Ruptura. A gente não sobe o elevador e vira a chavinha. Exato, a gente é uma pessoa só. Exatamente. E quanto mais consciência você cria disso, fazendo atividade física, se amando mais e etc., você começa a, de fato, produzir muito mais relevância em todas as suas áreas de atuação. Então, muito obrigado por participar, Obrigada. Muito obrigado por compartilhar a sua história, muito legal fazer essa conexão e saber mais sobre você. Espero que a gente crie outras realidades, que a gente possa continuar essa conversa. Eu tenho muita curiosidade aí, mais no âmbito pessoal, para a gente conversar. Eu também passei por situações muito similares a você, de quase embarcar para o além e não ir por alguma razão aí. Mas, enfim, obrigado de verdade. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo tempo de vocês. Imagina. E pelo espaço também para falar sobre as minhas vivências. De forma alguma, é um prazer, porque a gente consegue passar conhecimento adiante por meio de pessoas que têm repertório. Então, esse espaço aqui é justamente para isso, porque por meio da sua história, que é uma história incrível, outras pessoas podem se sentir inspiradas para mudar as suas vidas. E quanto mais referência a gente dá para elas, a gente consegue fazer com que elas tomem uma ação no fim do dia. Então, na verdade, quem agradece de fato somos nós, porque é riquíssimo esse tipo de troca. Obrigada. Bom, gente, quero agradecer vocês então que ficaram até o final. Lembrar que a gente grava no Blue Space, então se vocês querem sentar aqui e também ter essa mesma experiência maravilhosa de conhecer pessoas maravilhosas, vocês têm toda a capacidade disso. Se você não sabe por onde começar o seu projeto, procura a gente está com a descrição com o nosso contato na descrição do vídeo, procura a gente te ajuda a tirar essa ideia do papel, faz tudo acontecer para você poder construir autoridade, falar melhor sobre si mesmo, sobre sua marca, sobre aquilo que você quer levar ao mundo. Então, muito obrigado, que o nosso papo tenha somado um pouquinho mais no seu conhecimento e ficamos por aqui. Obrigado, Pedrão.